O Efêmera Arte de hoje apresenta a peça Ósculum, livremente inspirada na obra O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Pouco antes de sua morte, um homem beija outro na boca. E essa situação logo toma proporções gigantescas. A mídia e a polícia transformam o fato em uma notícia bombástica e revelam indivíduos que são esmagados pelas engrenagens de seu meio social, tomado de corrupção, preconceito e autoritarismo. A peça faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa, Extensão, que apresenta à comunidade os trabalhos dos alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS. Você conhece a Letícia? Conheço. Conhece de onde? De minha casa. Frequentava a sua casa. Muito bem, agora me conte aquilo. Aquilo que a senhora me contou. Uma vez, os dois foram lá em casa E? tomaram banho juntos. O meu marido! Calou essa boca! A gente fez uma adaptação do texto Beijo no Asfalto, que foi escrito pelo Nelson Rodrigues, né? E a gente então, como é uma adaptação, a gente escolheu colocar o nome de ósculum, que significa beijo em latim. Então essa montagem surgiu a partir de uma disciplina da URGS, que é a disciplina de atuação do Departamento de Arte Dramática, na qual nós tínhamos que trabalhar um texto do Nelson Rodrigues, né? E o texto, no caso, era O Beijo no Asfalto. E o grupo se uniu com o objetivo de trabalhar a questão da manipulação da mídia que aparece no texto, né? Então, nós começamos a investigar o texto em si e outros textos que pudessem contribuir para que a gente explorasse essa questão da manipulação da mídia de uma maneira mais aprofundada. Então, a gente trouxe alguns trechos, né, de um texto do Chomsky, que é um filósofo norte-americano que fala sobre isso. O Beijo no Asfalto traz de como uma simples notícia pode proliferar tanto preconceito dentro da sociedade e de cair as máscaras das pessoas, né? Porque quando tu tá de frente a uma situação que na época, na década de 60, que é o texto, já era uma coisa chocante, né? De uma situação que as pessoas tomam um partido e levam a situações extremas, né? Que é o que acontece na peça, porque a vítima, né? Essa pessoa que é o Arandir, que foi que beijou o homem no asfalto, na peça ele é assassinado, né? Então toda essa bola de neve que se criou através de um simples beijo, né? Toda a comunidade, toda a sociedade se voltou contra um ser humano normal, né? Nelson Rodrigues é universal, né? Ele sempre trata de assuntos que, embora seja da realidade carioca, né? A gente pode ver hoje isso acontecendo. Veja, por exemplo, o caso do Beijo no Asfalto, né? Beijo no Asfalto trata sobre a mídia manipulando o indivíduo, manipulando a polícia, né, junto com a mídia. Então, todo esse tipo de manipulação da mídia, manipulação da verdade a favor próprio, isso é um tema muito atual, né? A gente vê isso acontecendo hoje a todo momento. Para mim, o Nelson Rodrigues, ele foi um cara, um visionário, na verdade, né? Porque com a sua dramaturgia, né? Primeiramente com a sua proposta dramatúrgica, lá em Vestido de Noiva, com a sua primeira peça, ele trouxe toda uma descontextualização teatral, né? Que era a proposta dele, a poética dele é uma poética que se distancia da linearidade dos fatos, né? E de que as coisas não são sequenciais. Então, o Nelson traz em Vestido de Noiva já uma nova proposta em que existe um plano de alucinação, outro plano da realidade. E essa questão que ele traz de fragmentar o pensamento, né, dramatúrgico é uma grande inovação. Porque quando a gente fala em sociedade, né, não importa o tempo no vácuo, né, da humanidade, vão ser sempre pessoas, né, vivendo as mesmas problemáticas sociais e individuais. Esse ano é o ano do centenário dele, então fazer uma releitura do Beijo no Asfalto no ano do centenário é um presente pra gente. É uma das peças mais famosas do Nelson, uma das peças mais montadas e é um tema, como todas as outras, muito atual, que é como fala sobre a manipulação da mídia ou como tantas outras que falam sobre isso. É porque ele tem a questão da mídia muito presente nos textos dele. O que mais me impressiona, Samuel, o que eu realmente não entendo, o que eu não entendo, minha filha, é o beijo. No TPE, a gente achou que a atuação 2, os primeiros semestres,
precisavam ter um lugar garantido. Porque geralmente são exercícios cênicos que você faz com fragmentos de cenas, não chegam a ser nem cenas inteiras. E geralmente isso não tinha espaço para aparecer, para ter esse exercício de mostrar para o público dentro de uma temporada. Então a gente criou o Experimento Nelson, ou seja, todos os anos, dentro da disciplina de atuação 2, se faz um experimento de encenar uma peça do Nelson Rodrigues, e no TPE fica reservado esse espaço para esses experimentos, né? A gente começou no ano passado em Atuação 2 e nesse começo a gente trabalhou muito pouco o personagem. A gente começou a partir de uma coisa mais performática e mais corporal. É muito partiturizada a nossa peça, mas construção de personagem foi uma coisa que a gente só trabalhou esse ano quando foi remontar o espetáculo. E era o nosso grande desafio, assim, porque todo mundo que nos assistia, a própria Cris, nossa orientadora, quando iam dar opinião, sempre diziam que faltava a criação de personagem porque a gente ficava numa coisa mais generalizada, já que a gente interpreta vários personagens durante a peça. A direção de grupo foi uma experimentação que acho que deu certo, né? Tem o seu lado bom e tem um lado difícil, porque a gente precisa entrar em consenso e escutar todo mundo e às vezes dá uma confusão e a gente sente falta de uma visão de fora, de alguém que nos diga que isso tá horrível e tal. Às vezes a gente só se liga quando vem alguém de fora, a gente convida algumas pessoas para assistirem e nos darem uns toques, porque realmente visão de fora é difícil pra gente que tá fazendo a cena ter. Eu sempre tento desafiar os atores a ter uma ideia sobre como que eles querem que isso seja montado, como que eles querem que seja comunicado, né? É um desafio assim, colocar eles a pensar, porque o ator hoje em dia ele não é mais um ator que segue o que um outro fala, é um ator que compõe junto, é um ator que cria junto. Então, o desafio é, vamos trabalhar o ator-criador, né? A Cris, ela nos deu bastante liberdade para explorar o texto. Então, o nosso primeiro objetivo foi fazer um pupurri, né, da história, cortar as principais partes do texto original de uma maneira que a gente contasse toda a história. Então, o corte foi feito coletivamente pelo grupo, né, a nossa dramaturgia, a inserção de alguns textos do Chomsky também foram, né, escolhas feitas coletivamente. E após isso aí a gente ensaiava tudo com base no improviso, nós improvisávamos todas as cenas. Depois do improviso a gente chegava, né, parava e discutia o que seria relevante, né, a gente aproveitar mais, repetir. E aí a gente foi, né, trazendo coisas e depois que já estava pronto a cena, a gente chamava, né, a Cris Verlang nos assistia e ia nos direcionando a partir das coisas que tinham surgido do improviso. No primeiro semestre, ela nos incentivava a fazer uma coisa que não fosse realista e que não fosse muito tradicional, que caísse naquela roupinha de época que geralmente é montada do Nelson Rodrigues e caísse naquela coisa que geralmente cai. Mas daí a gente investiu em fazer uma coisa inovadora, que fosse original, com o figurino e que quebrasse aquela coisa convencional das montagens. A gente sempre pensa em câmera fotográfica, a gente tinha na nossa cena anterior jornal, televisão, manchete, que é muito do que fala no texto e é o que te remete. E foi isso, assim, de pegar o que nós temos no DAD, que é projetor, que é cadeira, que é mesa, que é cubo, e como é que a gente pode trazer para essa realidade do Nelson, dessa realidade do beijo no asfalto? Vamos cobrir de jornal, vamos cobrir de manchete, vamos trabalhar com essa manipulação, com esse misto de informações, com essa multimídia a todo momento. As projeções da nossa peça, elas têm um sentido de esclarecer e também com uma ideia também que eu acredito muito que nossa peça traz um pouco do distanciamento do Brecht, que faz com que as pessoas não criem um vínculo, né, afetivo somente com a encenação, né, que é através dessa tentativa de fluência nesse plano da dramaturgia, né, do Nelson, que as pessoas consigam se debater com a sua própria visão, né, da política, da mídia, do homossexualismo, né, de, poxa, né, eu estou vendo
alguma coisa, o que isso está me tocando de fato? E o Brecht propunha isso, né, de que no ato, quando tu vê, assim, tu tem uma barreira de distanciamento, tu reflete sobre aquilo que tu está vendo, né? Então as projeções são um pouco para trazer essa questão do distanciamento, assim como as entrecenas que nós usamos também na peça. Como um jornal publica tanta mentira. Não é mentira. Quer dizer que essa notícia... Minha filha beijou meu filho. Não, foi atropelado que pediu beijo. Foi atropelado, caiu de bruços. Minha filha, foi o teu marido que virou o rapaz e deu um beijo. A gente quis inovar, essa foi a coisa principal, assim. A gente não queria montar nada tradicional de Nelson Rodrigues, então a gente tentou trazer elementos, muita informação e luz e música alta para tentar quebrar o que era tradicionalmente feito. E essa é a principal mensagem, sem, claro, destruir a história, interferir na história do Nelson Rodrigues, né, que é um grande autor, que é o centenário dele esse ano. Então a gente tentou manter vivo esse espírito e ainda assim inovar com soluções o mais criativas que a gente conseguiu. Então a gente trouxe uma estética ao nosso ponto de vista andrógeno, a gente quis brincar com isso, porque na obra do Nelson há muito aquela coisa de né, a questão da sexualidade, da nudez, né, explícita, e aí a gente pensou como mexer com essa coisa da sexualidade, fugindo um pouco do que já é feito. Então a gente chegou nessa questão dos figurinos andrógenos, né, as mulheres e os homens usando acessórios tanto masculinos quanto femininos, as mulheres de cueca, coturno, né, que são elementos masculinos, os homens de batom vermelho, né, que é um uso feminino, para brincar com isso, o que é do homem, o que é da mulher, né. A gente queria, através da trilha sonora, misturar diversos ritmos musicais. Nós vamos desde a música clássica, com Beethoven, até a música eletrônica, né, o Psy. E a gente quis também trazer um frescor, né, porque trazer o Beijo no Asfalto para a nossa realidade tem essa questão da dicotomia de signos, né? Esses signos musicais que a gente vive numa sociedade polifônica, né? Então, trazer essa questão musical dentro da peça foi uma maneira de contextualizar os gostos de todas as pessoas envolvidas com as pessoas dessa geração, né? A iluminação no nosso espetáculo é muito importante, já que a gente tem um cenário minimalista e a gente precisa criar uma atmosfera. Então a gente criou essas atmosferas com a iluminação. Então as cenas da manipulação são uma iluminação diferenciada das cenas que a gente está apresentando a peça do Nelson Rodrigues. Se parte da premissa de tratar coisas que nós queremos dizer, né? Então, quando o público se junta, né, nessa congregação que é o teatro, se cria uma nova percepção, né? Então, para mim, no meu ver, é uma coisa que fica aberta, porque nós não sabemos. Eu espero que se incite algo, né, que se traga uma reflexão, assim, mas elas podem ser diversas, assim, né? Eu me sinto feliz que eu tenha desafiado eles nesse ponto, porque eles escolhem, assim, a trabalhar muito o poder da mídia, o poder de manipulação da mídia, né? E é interessante porque as peças do Nelson têm muito isso, ele abre muitas perguntas, te coloca muitas dúvidas. Tu pode tanto focar nisso, como tu pode focar em outra coisa. Mas você não está vendo bem, Selminha, olha. O senhor não tem o direito de dizer uma coisa dessa. Eu sou pai, Selminha, pai! E o jornal diz, não foi a primeira vez, não foi o primeiro beijo! O TPE é uma oportunidade muito boa de levar o teatro universitário para fora, né? A nossa chance de mostrar o que a gente faz dentro do departamento.
É uma pena o que está acontecendo esse ano, porque a gente não tem um teatro, então um público cativo que já vinha há alguns anos assistir, chega lá e não tem mais peça, então eles vão embora, muitos deixam de vir e ocorre uma divergência bem grande de divulgação. A gente tem saído no Jornal da URGS, em e-mails de veículo, que a gente está apresentando em lugares diferentes do que a gente realmente está. Então, acho que o problema esse ano foi a nossa falta de teatro, porque a sala Alziro Azevedo está fechada. Então, cada mês um grupo teve que apresentar num teatro diferente e isso para o público é bem complicado, né, de acompanhar. Mas o TPE é, sem dúvida, uma força para a gente que quer se profissionalizar e quer ter uma chance de experienciar o público, né, efetivamente. É uma experiência única e extremamente importante para a gente que está no começo da carreira artística, no começo da universidade. É extremamente importante para a gente. Então eu acho que essa ideia de ter o Experimento Nelson, que já vem há 5 anos, se eu não me engano, trazendo trabalhos de alunos iniciantes, de atores em formação, é extremamente essencial para a gente e para o público ver o crescimento das pessoas que entram no departamento até as pessoas que se formam. O TPE é uma oportunidade legal para os estudantes do Departamento de Arte Dramática para mostrarem o seu trabalho para um público que vai além da universidade, dos nossos colegas, e é um trabalho que contempla também a comunidade, porque é aberto, com entrada franca, e isso permite que, né, um público geral venha nos assistir. Praticamente em lua de mel, você deixa sua mulher em casa e vem aqui beijar outro homem na boca. Na boca! Você deu um show, meu camarada, e toda a cidade viu! Eu gostei muito do link que foi feito da história do Nelson junto com a história da imprensa. Então, achei muito legal essa coisa de estar divulgando a história, uma história que aconteceu, né, que é o Beijo no Asfalto e tal, falando como isso como passa de boca em boca, da influência da mídia nos dias de hoje. Bom, acho que é sempre uma oportunidade da gente conhecer novos trabalhos, né? Porque quando saem trabalhos da universidade, como no caso de vocês que saem de algumas cadeiras específicas, né? Eu acho que é uma oportunidade, assim, sempre de quem faz teatro, de quem não faz teatro, sempre aprender um pouquinho mais. Quem não faz, sempre é a oportunidade de ver teatro, ver como funciona.